Vamos lá, time. Então, basicamente, eu vou dar uma introduçãozinha de quais são os tipos de jogos e como nós vamos trabalhar com eles aqui na Loop. Eu sou o Arthur, é um prazer. Eu sou Product Owner aqui na Loop e também trabalho como Game Designer e estou encabeçando essa parte da Loop Games. Wagner, você quer se apresentar aí? Prazer, gente. Eu sou Wagner, eu cheguei no começo do ano na Lub, já entrei na Lub Games com o Arthur. Eu sou designer e ilustrador sênior, estou aí ajudando ele a montar esse material inicial, ajudando a estruturar toda essa parte inicial aí para a gente começar. É isso. Vamos lá. Então vamos começar pelos tipos de jogos digitais. A ideia dessa apresentação seria mais para esboçar como que nós estamos trabalhando aqui na Lub, quais são como é o desenvolvimento da Lub, por mais que ele seja de jogos, por mais que ele seja muito parecido com o desenvolvimento padrão de software, porque é um software no final das contas, muita gente tem dúvidas em relação a todos esses processos, quem são os profissionais que atuam ali, por mais que eles sejam bem parecidos e idênticos ao tipo de desenvolvimento padrão de software comum, comercial, tem algumas diferenças, alguns nuances, e são essas coisas que nós queríamos pontuar aqui para trazer para vocês, para deixar bem claro, explicar todo esse processo criativo, quais são as etapas, quais são os profissionais, quais são os tipos de skills necessárias e quais são os tipos de cliente que nós estamos almejando. Então, é mais para dar esse panorama para nós seguirmos para algo maior, mais abrangente, para fazermos outros workshops, outros cursos, enfim. Vamos lá. Então, nós agregamos em 3 grandes categorias, grandes mesmo, bem abrangente, algo bem aberto, né? Então, seriam os jogos para entretenimento, que é o que a maioria já conhece, né, que a maioria consome, né? São aqueles jogos que são pura e exclusivamente para entreter um público, visados para um público-alvo, desenvolvidos para manter aquele público jogando, entretido, e basicamente isso, né, para monetizar em cima dos usuários, enfim. Jogos de propaganda, que são os advert games, né, que eles têm algum conteúdo de marca inserido neles, eles têm a própria marca estampada e você joga com os personagens da marca, como nós colocamos o exemplo desse joguinho do Looney Tunes, o Pepsi Man, que é um jogo super antigo, super conceituado nessa área de advert games, que é um jogo que você joga literalmente com a marca da Pepsi, né? O joguinho dos Minions, então é basicamente sempre atrelado à marca. É advertise e game, então é basicamente a junção dessas palavras. E jogos para aprendizado, que é basicamente para capacitar, para melhorar alguma skill, para desenvolver alguma outra habilidade também. E são essas, a grosso modo, 3 categorias grandes categorias de jogos ali. E como nós vamos trabalhar aqui? Infelizmente, a gente vai trabalhar mais com a outra parte, a galera que queria fazer um joguinho só por ele ser cool, só por ele ser autoral e ser divertido. Por enquanto, não é o foco da Lub. Por agora, nós estamos pensando em algo mais corporativo, algo mais voltado para essas empresas, onde elas possam fazer suas propagandas ou elas possam capacitar ou gamificar algum processo delas ali, né? Então, basicamente o foco da Lub Games seria esse tipo de conteúdo, tipo de cliente, tipo de público-alvo ali, né? Para Advert Games seria o público-alvo das marcas que nós estaremos trabalhando, e para os jogos de aprendizado seriam ou capacitar algum pessoal específico, capacitar o pessoal de alguma empresa, ou capacitar para algum segmento mais escolar, enfim. Seria mais para essa área. Agora, o que oferecemos, o Bag vai dar um overview para a gente. Como o Arthur introduziu para a gente aí, a Lub ela vai oferecer gamificação, né? E essa gamificação ela vai ser dividida em 2 partes. Tem os Advert Games, que são jogos feitos para propaganda, e tem os Serious Games, que são jogos para aprendizado, jogos educativos, né? E a gamificação é o quê? É aplicar teoria de jogos em coisas do cotidiano, né? Pegar coisas do dia a dia de uma empresa, por exemplo, e gamificar isso, trazer isso de uma forma mais lúdica, algum treinamento que o colaborador da empresa possa fazer e ao fim ele recebe uma bonificação, um ranqueamento. São todas práticas de jogos aplicadas no dia a dia que vão engajar, que vão trazer a pessoa de uma forma mais lúdica, mais divertida para dentro da empresa e para atingir os objetivos que a empresa quer. E dentro dessa gamificação nós temos o treinamento corporativo, né, que é bem comum, né, empresas gamificarem os seus processos para os colaboradores engajarem neles.
Temos na educação, né, que é a criação de jogos educacionais, escolas que aplicam jogos que vão ensinar crianças ou adolescentes, independente da faixa etária, algum conceito, alguma matéria. E temos os jogos de marketing, que são jogos feitos para fazer propaganda de campanhas específicas, de marcas específicas, de uma forma mais abrangente ou de forma mais sutil. E os jogos para propaganda, que são os advergames, que é uma das coisas que nós vamos abordar na Lube Games. O advergame é a junção de advertise mais game, né? Uma categoria de jogos que é feita para fazer uma propaganda. Então, o jogo ele pode ter a cara total da marca, ele pode ter só um elementozinho da marca ali, e temos alguns tipos de advergames disponíveis. Nós temos o associativo, né? Que é um jogo... por exemplo, esse aqui do exemplo é o Need for Speed. Então, se você olhar lá no fundo, tem uma plaquinha do Burger King lá fazendo uma propaganda. Então, é uma propaganda bem sutil, né? Ela é mais barata de se fazer para a marca que quer investir nisso, porque é literalmente um bannerzinho em algum local do jogo. Chega a ser até uma coisa bem subjetiva, tipo um jequiti que pisca na tela, assim, uma coisa bem, bem simplesinha mesmo. Nós temos o ilustrativo, que daí o jogador já passa a ter uma interatividade maior com a marca. Isso pode ser alguns cosméticos em algum jogo, uma roupinha especial. Coloquei como exemplo aqui essas roupinhas, essas skins do Fortnite, da Marvel, né? Então a Marvel investiu, né, um pouquinho em propaganda dentro do Fortnite, e os jogadores eles podem adquirir isso, jogar com isso, então é uma coisa mais interativa. E nós temos o demonstrativo, que é um jogo feito completamente pensado na marca, né? O maior exemplo disso, que é um exemplo cult aí da área de jogos, que é o Pepsi Man, que é um personagem criado para esse jogo, que veste literalmente a marca da Pepsi. Então o jogo todo é pensado e feito para fazer propaganda da Pepsi. Então é uma coisa bem, né, feita para isso. E um exemplo bem recente, não sei quem quer assistir Big Brother aí, no quarto do líder, que tem, né, o filme lá que eles vão assistir, para desbloquear algumas recompensas, eles têm que jogar esse jogo da Coca-Cola, né? Esse é um dos jogos que eles estão colocando lá. E ele é um advergame demonstrativo, né? O pessoal tem que mover a caixinha e pegar as Coca-Colas que estão caindo. Então é um exemplozinho bem simples de se fazer, né? Bem bacana, mas tá lá, né? Uma propaganda que foi gasta milhões, né? Uma exposição incrível que tem o Big Brother, que custa, sei lá, 30, 90 milhões um espaço de propaganda no Big Brother, e tá lá o advergame demonstrativo incrementando essa campanha de marketing. E alguns outros exemplos famosos, né, de advergames, mais demonstrativos mesmo. Temos ali os jogos das Olimpíadas, o joguinho do Looney Tunes, né? Tem aí o Temple Run, que começou como um jogo independente, né? Um jogo autoral. Aí depois que ele fez sucesso, a Disney usou ele para fazer uma propaganda do filme do Mágico de Oz, que estava sendo lançado na época. Então ele se tornou um jogo de advergame por causa disso. E temos alguns outros exemplos ali, o Chester Cheetah, né, que é um jogo de Nintendo lá dos anos 90. Então o conceito de advergame é muito mais antigo do que a gente pode imaginar. E aqui são os exemplos de que a gente desenvolveu, né? O time que está na Lube hoje já desenvolveu. A gente já fez alguns advergames para os irmãos Piologo, do Mundo Canibal. Nós já trabalhamos também com a Turma da Mônica, fazendo um jogo para a Turma da Mônica Toy. Foi feito também um joguinho por Renato Garcia, um youtuber bem famoso. Então, foi feito 2 advergames para ele. Todos esses advergames são advergames demonstrativos, né? Que são feitos para promover essa marca em si. E quais são os benefícios de um advergame? Né, se a gente for pensar em marketing, né, uma propaganda, segundos de propaganda é muito caro. Então, um advergame, ele é um jogo que a pessoa vai estar ali há vários minutos jogando. Então, ela vai estar ali há muito tempo em contato com a marca e vai ter um entretenimento, né? Ele vai vivenciar a marca de uma forma divertida, engajada. Não é uma coisa jogada na cara dele. Ele baixou o jogo porque ele quis, então ele vai estar consumindo essa marca de uma forma espontânea, né? Então isso é um benefício muito bom. E tem a personalização, né, desse jogo. É possível fazer qualquer coisa no desenvolvimento de jogos. Então uma marca que entra em contato para fazer esse desenvolvimento pode desenvolver qualquer coisa para fazer qualquer campanha de uma forma bem lúdica, divertida, e isso é legal. E também a possibilidade de coletar dados muito valiosos que podem servir para a marca fazer próximas campanhas. Quantos jogadores jogaram, em qual fase eles estão tendo mais dificuldade, quantos conseguiram atingir tal objetivo. Isso é tudo quantificável, né? No desenvolvimento dos jogos a gente tem como ter essas métricas, e isso é muito valioso hoje em dia. Agora, relacionado aos serious games, são, como nós já havíamos dito, eles são basicamente desenvolvidos para
criar novas habilidades, para engajar o público a ter, mas está mais voltado para um contexto educacional. Ele também é muito aplicado em ambientes corporativos, para engajar e não forçar o usuário, o colaborador da empresa, a estar em contato com a cultura da empresa, estar em contato com algum outro sistema, porque é muito mais fácil você engajar o colaborador do que simplesmente forçar ele a estar em outra plataforma, estar engajando com algum sistema que a própria empresa tem desenvolvido ou cedeu para os colaboradores usarem. A mesma coisa para os estudantes, ficaria muito mais lúdico, muito mais fácil de engajar caso tenha algum feedback visual, caso eles possam compartilhar seus progressos entre si, então ter um tipo de interação social junto com o aprendizado e trazer aquilo para fora da sala de aula, né? Trazer para qualquer lugar que ele possa, né? Hoje nós temos várias maneiras de acessar conteúdo, acessar jogos e trazemos essa vantagem para a questão do aprendizado também. Um grande exemplo disso seria o Duolingo, que ele é um jogo excepcional para ensinar a questão de língua, para aprender, pra trazer o ensinamento sobre línguas de uma maneira mais lúdica, mais gamificada. Ele traz vários conteúdos relacionados a jogos, né? Ele tem essa roupagem mais amigável, mais redondinha, mais aconchegante, para a pessoa estar ali dentro, tendo uma experiência de aprendizado, mas, ao mesmo tempo, ele tem várias mecânicas que vão engajar ele a continuar jogando. Tem a questão de estar sempre logando, tem a questão de mostrar o seu progresso, de estar coletando insígnias, coletando conquistas ali dentro, e isso acaba trazendo essa experiência mais gratificante para o usuário ali, né? Além de aprender, ele está recebendo vários outros incentivos de dopamina ali. Outro exemplo, um jogo mobile que nós fizemos para conscientização de higiene bucal, foi o Mouth Defender. É um beat'em up bem legal, que você tem que ensinar para a criançada mais ou menos quais são as principais características da higiene bucal, como manter o equilíbrio do ecossistema da boca ali, ensinar quais são as técnicas que você pode usar, quais são as maneiras para cuidar da boca, a importância de tudo isso, né? E foi feito por uma ONG aqui da nossa cidade, um joguinho que, se eu não me engano, ainda está nas lojas, para quem quiser baixar. E os benefícios de Serious Games na educação. É aquela coisa, você dá uma ferramenta muito poderosa na mão de quem estiver aprendendo, né? Ele pode acessar em qualquer lugar, ele pode ter interação com as pessoas ali. Nós podemos fazer vários tipos de exercícios para poder engajar as pessoas. O conteúdo pode ficar mais dinâmico, porque ele pode ser acessado em qualquer lugar. A maior retenção e aproveitamento de conteúdo é porque você, intercalando com as lições, você pode colocar algo que seja mais lúdico, mais interativo, que seria um mini-jogo. Você pode trazer a experiência de aprendizado, deixá-la mais leve, deixar ela mais dinâmica, deixar ela mais engajante com o seu público ali, né? E além do que nós podemos fazer um conteúdo muito multidisciplinar, porque podemos colocar uma ferramenta, uma plataforma, ou enfim, um aplicativo com vários temas, com várias formas de abordar o mesmo tema, então é bem dinâmica essa questão. Para as empresas é mais relacionado a engajar os colaboradores, né? Tanto aumentar o engajamento entre eles, né? A comunicação social, motivar a cumprir essas metas de uma maneira mais lúdica, que seja recompensadora, porque um advergame, uma gamificação que é implementada em empresas, no meio mais educacional, ela é uma faca de dois gumes. Se não for feita de uma maneira bem pensada, de uma maneira bem balanceada, ela pode trazer alguns malefícios, né? Como algum tipo de competitividade que não seja muito saudável, pode trazer várias outras questões que não são boas para dentro do ambiente escolar ou empresarial ali. Então, a questão é saber ponderar, saber balancear, como fazer essa gamificação, como trazer para dentro desses ambientes de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais bem pensada. Vamos falar sobre a capacidade técnica. Basicamente, aqui nós vamos falar bem rapidamente de qual ferramenta, de como nós disponibilizamos os nossos jogos ali também. Então, basicamente, hoje nós estamos trabalhando com a Unity, uma ferramenta incrível, cheia de funcionalidades únicas que tem ali. Nós temos a questão de
de sistema de animações, sistema de máquina de estados, sistema de cinemáticas, enfim, uma ferramenta bem completa. Hoje em dia ela é uma das ferramentas de desenvolvimento mais utilizadas, ela é gratuita para nós utilizarmos. Já para o nosso estilo de arte, no momento, nós estamos trabalhando mais na questão do 2D, que seria o tipo de arte que nós estamos mais especializados no momento. Então, ele tem uma plataforma de desenvolvimento especializada em jogos. Nós podemos oferecer o desenvolvimento para dispositivos mobile, Android, iOS, computadores, Apple TV e HTML, tipo um iframe mesmo, dá para colocar ela em vários sites, dá para integrar ela com várias coisas. Além disso, além dela ser free, ela tem uma liberdade de criação enorme, ela tem uma comunidade gigante, então o suporte para ela é bem legal, então sempre que você tiver alguma dúvida, sempre que nós temos algum problema, a comunidade é bem grande, é bem aquecida, então nós sempre temos uma maneira de encontrar a maioria das vezes, encontrar quais são os problemas que nós estamos enfrentando ali. Então, ela é uma ferramenta incrível. Dado o estilo artístico, eu deixo a palavra com o nosso Wagner. Bom, estilo artístico, né, como o Arthur introduziu, a gente está trabalhando hoje com todo o leque da arte 2D, né? E a nossa especialidade é essa arte 2D vetorizada. E ela pode ser um pouco mais minimalista, ela pode ser um pouco mais complexa, depende muito do escopo do projeto, depende também da identidade visual do cliente, né? Como que ele quer trabalhar esses personagens, caso hajam personagens, animações, né? Então tem alguns exemplos aqui na tela de diferentes estilos artísticos, mas que todos estão dentro desse leque de arte 2D. Aí tem mais alguns exemplos, esse aqui na mais esquerda é um que a gente está desenvolvendo na Lube atualmente, né? Ali mais na maior direita ali tem o Astronauta Toy, que foi desenvolvido para a Turma da Mônica. Então é um estilo que varia muito, né? E é muito importante a gente ter essa flexibilidade, né? Porque aí a gente garante que a gente vai produzir com fidelidade um material que esteja coerente com a identidade visual do cliente, né? Não adianta o cliente chegar para a gente, pedir um jogo, pedir alguma coisa assim, e a gente não conseguir reproduzir a essência do cliente, né? A identidade visual dele, né? A marca, a cara dele. Então é muito importante isso, e isso é um dos nossos diferenciais também. Que a Lube Games ela é capaz de desenvolver um produto 100% personalizado, né? Muitas empresas de desenvolvimento de jogos, né, principalmente nessa área de adver games, buscam baratear o processo e buscar alguma coisa em bancos gratuitos. Beleza, vou fazer um personagem aqui, tem um cenário lá no fundo, pega um cenário gratuito em algum banco de imagem, coloca ali e dá uma disfarçada. Não, aqui a gente tem a capacidade de fazer tudo 100% original e personalizado com total fidelidade com o que o cliente precisar. Tá, vamos falar agora sobre como são feitos esses jogos, né? O processo é bem parecido como nós fazemos aqui na Lube, mas vamos dar uma passadinha bem rápida. Então, basicamente, nós começamos quando o cliente chega na gente, as primeiras etapas seriam as etapas de descoberta, o discovery, e daí nós fazemos aquele levantamento de requisitos, aquela conversa interessante, aquele brainstorm, para entender quais são as necessidades do cliente, qual que é o público-alvo, qual é o objetivo do cliente com esse público-alvo, né? Qual parte da marca, ou qual marca ele gostaria de divulgar, ou quem ele quer capacitar, né? Para entender muito bem essa questão. E daí nós fazemos a criação do GDD, o Game Design Document, que é basicamente um documento de recomendação, é a bíblia do jogo, onde são desenvolvidas as mecânicas, onde são colocadas as planilhas de balanceamentos, né, para conseguir manter esse jogo, controlar essa economia e tudo mais, dependendo do tipo de jogo, é claro. E nós começamos essa prototipação. A prototipação ela começa desde a arte conceitual, que nós vamos mostrar para o cliente, porque nós gostamos muito de ter esse feedback visual para o cliente, para ele entender onde nós estamos, para ele saber como é que é, né? Então, são artes conceituais, antes mesmo de desenvolver mockups, antes mesmo de desenvolver esse tipo de coisa. Então, nós mandamos aqueles esboços para eles entenderem, para eles validarem, para eles terem aquele gostinho do que nós podemos fazer, de como de como pode vir a ser esse projeto. Desenvolvemos o core do jogo bem simples também, tipo, as mecânicas principais ali, para mostrar efetivamente se aquilo funciona, se aquilo faz sentido, né? Porque uma coisa é você elaborar essas mecânicas, outra coisa é você fazer elas funcionar ali na sua frente, né? Então,
é importante ter esse tipo de validação, porque depois fica muito difícil de nós alterarmos esse core ou fazermos essas outras alterações. Então, basicamente, aqui são alguns prints da grande bíblia dos jogos, que é a do Super Mario. Então, aqui tem o level design, que é basicamente você definir quais são as telas, que é o jogo base durante o dia, o jogo base durante a noite, a fase no subterrâneo, aquela sinistra fase da água, que todo mundo tinha medo, e o chefão, né? Mas, basicamente, você definir quais são os objetivos da fase, quais são os obstáculos, quais são as maneiras que você tem para passar por cada fase, e definir isso ali de uma maneira mais formal. Definir os tipos de personagens também, quais são os detalhes dele, e essa descrição ajuda tanto a parte da galera que vai programar e a galera que vai desenvolver a identidade visual, para ter isso bem enraizado ali de como o personagem ele tem que ser, qual que é a ideia que nós temos que trazer para ele. Tem também como vão ser o comportamento dos inimigos, qual vai ser o comportamento dos obstáculos, como o jogo vai funcionar, como vai funcionar a HUD do jogo, a UI na tela, né? Tipo, esse aqui vai ser um contador de pontos, esse aqui vai ser um contador de vidas, um contador de tempo. Então, definir todas essas questões ali. E como eu disse, é um documento de requisitos mesmo, né? Tem a questão da arte também, né? Que você começa com a arte conceitual, como eu falei inicialmente. Então, olha, esse personagem ele é um inimigo, ele é um antagonista, ele tem que ter essa cara mais fechada, ele é um inimigo mais forte, então tem que ser mais parrudo, tem que passar essa ideia de que ele quer te agredir, de que ele quer te machucar, que ele tá ali para ser o seu inimigo mesmo. Então, nós começamos a validar, viu que é um desenho mais simples, então, validado, beleza? A gente curtiu? Fechou. Então, nós vamos finalizar ele para dar aquele toque final, deixar ele supimpa, para deixar ele lindão. E daí, finalizada essa arte, nós podemos animar os personagens. Existem várias maneiras de fazer as animações, né? Esse aqui é um estilo mais clássico, que você faz a animação frame a frame, né? Então, são várias imagenzinhas que você vai encaixando em cima da outra, para dar essa sensação de criar esse movimento, de fazer ele estar vivo ali na tela. Então, essa aqui é uma das maneiras, mas existem N outras maneiras de animação, que é algo que nós podemos conversar em algum outro momento também, né? Para falar sobre a animação, sobre todos os conceitos de animação, né? E daí, depois disso, nós vamos aplicar ali no jogo. E aí que a gente testa, vê qual bug, vê se a animação funciona, vê se está legal, vê se essa porrada tem o impacto que ela tinha que ter. Então, na parte da arte e da animação, seria mais isso também. Então, basicamente, vamos nesse top-down. Então, nós temos essa proposta comercial, todo mundo conhece lá, começa o desenvolvimento, nós entregamos o MVP para a galera ter aquele feeling, né, ver como é que é, aquele teste de alfa, para essa hora que nós podemos dar aquela alterada, mudar bastante coisa, aumentar os minimax ali, fazer o pulo ficar astronômico, ficar o soco mais forte ou a vida maior. Então, basicamente para entender como é que está essa dinâmica ali. Então, depois disso, nós sentamos, choramos com as alterações que nós vamos ter que fazer, e daí, em seguida, a gente finaliza esse desenvolvimento, lança essa versão para eles testarem e tudo mais. E se estiver tudo ok, a gente entrega o projeto, e depois, período de garantia, que todo mundo conhece aí. Vamos lá. Vamos falar agora sobre quem é responsável por criar tudo isso, né? Como é composto um time de desenvolvimento de jogos, né? Nós temos o líder de projeto, o PO, né? Que é responsável por intermediar a equipe com o cliente, está ali acompanhando o projeto do início ao fim, né? Dando ali as rédeas de todo o projeto. Nós temos os programadores, que são responsáveis por codificar, né, tudo que for possível dentro do jogo, dentro da plataforma, que no caso é a Unity, né? Ele pode codificar desde o core do jogo, parte mais de código fundo mesmo, ou até mais a parte mais superficial ali, mais visível de user interface, de animações, que também dá para fazer via código, etc. Temos o Concept Artist, que é o artista que vai ser responsável por criar esses Concept Arts, que não são usados no jogo final, né, mas são artes iniciais ali para dar um feeling de como vai ser essa arte final, né? Então os concept arts são muito importantes porque eles validam muita coisa no começo, né? Chega um cliente pra gente e fala, eu quero um personagem, quero que minha marca tenha um personagem que faça tal coisa. Aí você faz vários exemplos diferentes ali, em concept art mesmo, um esboço bem
bem simples mesmo, e mostra para o cliente, ó, temos algumas opções de acordo com a ideia que você nos trouxe. Qual você acha que é mais coerente, né? Então nós fazemos isso, e depois do concept art, nós temos o art finalista, que vai pegar o concept art e vai transformar isso em um asset que vai ser usado dentro do jogo, né? Ele vai finalizar essa arte de uma forma, usando técnicas e softwares, que no caso são de pintura, né? Desenho vetorial, para fazer essa arte final que vai ser usada no jogo em si. E não só o personagem, tudo que é visual, né, dentro do jogo é feito pelo artista final, desde os personagens, as fases, as telas, botões, pop-ups e tudo mais. Nós temos um animador, né, que vai pegar essas artes finais e vai animar o que precisa ser animado, né? Seja um personagem que precisa andar, um personagem que precisa atacar, um botão que precisa aparecer de uma forma diferente, né? Então o animador ele é responsável por fazer essas movimentações. Temos o UI UX designer, que vai ser responsável por auxiliar, né, os artistas ali e o programador a fazer o fluxo de telas, né? Onde vai ter tal botão, quando que esse botão vai aparecer, qual tela vem depois da outra, né? É basicamente parecido com o desenvolvimento de um software em si. Aí nós temos o testador, que é muito importante, é uma pessoa que é responsável para achar bug no projeto mesmo. O cara pega, senta e joga incansavelmente e anota todos os detalhes possíveis para passar para um feedback para o programador, né, para o PO, para ver, então, isso aqui não está muito legal, isso aqui eu achei que está meio desbalanceado. Então, o testador é muito importante também. E tem o redator, que caso seja um jogo que tem algum texto, tem algum fundamento teórico, é muito importante que tenha uma pessoa responsável por escrever isso. Muitas das vezes esse redator, ele é um terceiro que é representante da marca em si, né, que vai ditar para a gente quais são essas regras de negócio ali no projeto. Por exemplo, seja um jogo educacional para falar sobre meio ambiente, né? Que profissional que vai trazer essas informações sobre meio ambiente de uma forma validada, né, de uma forma com autoridade, né? Para a gente colocar dentro do jogo. A gente não pode fazer isso por conta própria, né? A gente tem que ter um profissional por trás responsável. Então, às vezes, o redator é essa pessoa que vai estar auxiliando a gente com informações que vão ser transformadas por nós em jogo. Aí nós temos o game designer, né? Muita gente confunde esse termo por ter o designer ali no nome, mas ele não está relacionado a nada artístico, assim. O game designer, ele é como se fosse o diretor do filme ali, caso a gente fosse fazer essa analogia, né? É ele que decide quantos inimigos vão ter na fase, é ele que decide os valores da vida do personagem, quantas moedas e onde vai estar essas moedas dentro do jogo, né? Ele que escreve o GTD, que é o Game Design Document, ele que dita as regras e valida isso tudo com a equipe. E tem o sound designer, né, que é muito importante também ter um feedback sonoro, então ele é responsável por criar os sons, a trilha sonora, né? Digamos que tem um personagem que ele termina a fase e acontece uma mini comemoração ali. Se não tiver um efeito sonoro legal para essa comemoração, né, fica meio xoxo, assim, esse feedback, né, pro pessoal. Então o jogo ele é um compilado de muitas coisinhas que juntas fazem sensações, né, transmitem sentimentos para quem está jogando. E o som é bem importante também. E agora, os planos que nós temos para o futuro, as coisas que nós queremos trazer para cá e o que nós temos planejado para além de desenvolver esses jogos, para além de trazer esse conteúdo para os clientes, né? Então, nós estamos capacitando e trabalhando em cima do pessoal para cuidar de realidade aumentada, VR também e afins. Pensamos em fazer mais workshops, então esse workshop inicial foi mesmo para colocar uma fundamentação para a galera, explicar mais ou menos quais são as pessoas, quais são os tipos de serviço, quais são os tipos de skills que são legais, que são primordiais para o projeto, para os projetos de jogos. E a partir disso, a partir das dúvidas que vocês tiverem, aí nós montamos esses workshops mais focados, mais específicos e mais técnicos, né, para nós podermos trazer um conteúdo que seja legal, que vocês têm vontade de saber sobre, têm vontade de adentrar ali. Ou também pensamos em fazer conteúdos externos, né, para que nós possamos falar sobre jogos e falar com a propriedade, com a Lube sobre jogos para os clientes, para futuros leads também, né? Fazer treinamento sobre algum assunto que vocês têm vontade de aprender, que vocês têm vontade de migrar, têm vontade de vir para trabalhar com jogos também, né? Então, a ideia é poder capacitar a galera que ainda não está nessa área, se alguém já coda, já gosta de programar, já sabe, nós trazer mais para esse viés. Se for alguém que é da área de design, de marketing, vir para a área, entender quais são as demandas, quais são
como é esse cenário, e se quiser trabalhar com isso também, para poder capacitar toda essa galera. A ideia é nos integrarmos com todos os times também, para ter esse tipo de troca, né, para nós podermos trabalhar em unidade mesmo, e trazer mais profissionais especialistas para a área de jogos. É basicamente isso.